Olá, meus amigos. Eu sou o Thiago Hungria e estou aqui para mais um episódio do Pode Falar Empreendedor. Aqui o papo é reto, vocês sabem disso. E hoje eu trouxe um amigo, um coach, né? Um coach amigo que me ajudou em muitas situações, não só a mim, mas a minha empresa. O Levi é uma pessoa que já nos últimos 10 anos aí participou, acho que praticamente de todas as mudanças, de todos os sobe e desces, né, da We Audit, e não tinha como nos primeiros episódios você não estar aqui, até para a gente contar um pouco dessa história de como um ajudou o outro. E o tema você escolheu o poder da presença. Então, eu gostaria que você se apresentasse, quem é você, e falasse um pouco do porquê você escolheu esse tema. Bora, primeiro agradecer o convite, Thiago. Eu que agradeço. Muito sucesso nesse Pode Falar Empreendedor que toca em muitos corações. É, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas com os dois pés desde 2009 e eu comecei trabalhando lideranças, trabalhando equipes e eu percebia que algumas equipes não performavam por alguma questão mais interna, né? Sim, E eu comecei a me dedicar a entender o que é isso interno, o que sim, são crenças, o que são emoções, o que é aquilo que muitas vezes segura o indivíduo por mais competência, sim, habilidade, por mais que tenha faculdades, por mais que tenha pós-graduações, MBAs, tem uma coisa que segura, né? E aí eu entrei num mundo muito vasto, onde até hoje eu me dedico a estudar, a ajudar pessoas, né? Mas dentro de entender o indivíduo de uma forma não só competências profissionais, mas emocionais também, né? sim. E estou muito feliz com o momento, né? Feliz também por você estar num movimento cada vez mais Sim. empreendedor e estou aqui para colaborar. O, o tema, o poder da presença, você sabe que da pandemia para cá inaugurou um novo Levi. E esse tema tem muito a ver, Thiago, com o meu dia a dia. Legal. Quando eu falo de presença, eu falo exatamente sobre a nossa capacidade de estar presente, com presença no momento presente. Sim, E aqui eu me dedico a realmente conectar com você, com tudo que está acontecendo, com a sua equipe, porque antigamente eu tinha um perfil muito intenso e que pouco eu aproveitava do meu presente. sim, A ansiedade leva a gente muito para o futuro, né? E um pouco da ansiedade foi importante, inclusive, para a gente, enquanto espécie, sim, estar vivo até hoje, você muito bem sabe. Mas são questões do cotidiano que às vezes faz com que a gente distancie de elementos como família, sim, momento com os filhos, tá conectado realmente ali com tudo que está acontecendo e falta presença. Quando a gente utiliza, por exemplo, um recurso de celular para qualquer pesquisa, para as sim, redes sociais, a gente está num mundo que é nosso, porém, o quanto que ele invade da nossa vida, né? O quanto que ele tira, às vezes, é um olhar para o sorriso do filho, para o momento com a esposa, o sim. momento de se escutar, né? De entender de que forma que a gente funciona. Então, quando a gente conversou e teve essa oportunidade, eu falei, puxa, eu quero falar sobre presença, sobre esse poder que nós temos, mas que, de fato, poucas pessoas exercitam no dia a dia, Thiago, que é o poder da presença. E aí, se você me permite, quero começar com uma historinha. Sim, É, eu sou apaixonado por aviação e tive a alegria de atender alguns pilotos ao longo da minha vida de atendimento, tanto no coach, quanto na terapia, quanto no desenvolvimento pessoal, quanto na liderança. E aí a gente começa a trocar um bate-papo no seguinte sentido: o avião ele sobe, ele decola, né, ele dá potência na turbina, chega um momento que ele atinge a altitude de cruzeiro sim, e ali ele estabiliza, ele está no melhor ganho possível, está na aerodinâmica onde ele rende mais, vai gastar menos combustível, sim, beleza. Ele tem uma coisa que é o radar dele. E o radar ele vai apontar em algum momento uma turbulência. O piloto vira para a equipe e fala assim: avise que teremos turbulência, ou ele mesmo fala isso. sim, Muitas vezes o passageiro ele sente a turbulência. sim, Só que ali a programação, né, guarda isso, programação do avião já fez com que ele saísse do olho da turbulência. O que ele está sim, pegando ali é uma lateral da turbulência, né? Só que dada a programação, ele volta exatamente para o trajeto. Ele não desvia o trajeto. sim, Ele mantém o trajeto dele, né? E por que a questão do avião é tão interessante? Porque muitas vezes a gente passa por turbulências na nossa vida, sim, pessoal, profissional,
E aí, com a capacidade da presença naquilo que está acontecendo, e presença tem a ver com dor, com desconforto, com aquilo que às vezes não é bom sentir, e a gente mantém a mesma rota. Aquela rota, não só da turbulência, mas às vezes do olho da turbulência. E às vezes a gente não tem capacidade para entender o que está nos puxando todas as vezes para esse olho da turbulência, para esse olho do furacão. E não tem uma outra chance da gente perceber senão perceber a dor. Empreendedor, dor. Sim. Libertador, dor. Tudo tem a ver com dor. Não existe mudança sem percepção de dor. Sim. Claro que aqui a gente não está querendo romantizar a dor, né? Mas entender que ela faz parte do processo. Aonde entra o poder da presença, Thiago? Na minha opinião, é da gente conseguir entender quais as dores que faz sentido a gente enfrentar. Sim. E quais aquelas que não faz sentido a gente enfrentar. Porque, no fundo, o mundo está cheio de dor. Segundo Schopenhauer, viver é sofrer. A gente só precisa escolher com que vale a pena sofrer. Sim. E encarar aquela dor que faça sentido para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente se prometeu. Sim. E aí não tem como a gente não falar também, né? E você fala muito bem disso, sobre propósito, Sim. sobre a energia, sobre aquilo que nos movimenta. Então, se viver é sofrer, eu vivo com propósito e eu consigo colocar presença, eu acho que tudo isso tem a ver com persistência e foco. E para a gente começar esse bate-papo e eu não ocupar todo o podcast, não tem coisa pior da gente ser extremamente focado naquilo que não interessa mais. Sim. Ou com muita velocidade sem foco, né? Então foi esse o preâmbulo que eu preparei para a gente bater um papo no poder da presença, Thiago. Tem uma tonelada de gancho aí, né, que eu posso puxar, né? Mas vamos começar pela sua introdução. Por que é tão difícil? Você fala da presença, por que é tão difícil, né? E é óbvio, você olha tempos atrás, era muito mais simples, porque você não tinha uma enxurrada, uma tsunami na sua cabeça de informações, de redes sociais, de tudo acontecendo a todo momento. Sim. E o cérebro humano ele tem uma capacidade gigantesca de armazenamento de dados, né? Infinita, na verdade. Só que ao mesmo tempo, não é infinita a maneira que ele trata aquilo, né? As sinapses, elas têm um limite. Então, é uma enxurrada de informações e aquilo não vira nada prático, aquilo não vira ação nenhuma. Então, por que fica difícil você estar ali? Porque a todo momento algo te puxa para outro lugar. Seja o Instagram, seja o YouTube, seja alguma coisa pitando para comprar, um iFood para comer. Ou seja, realmente fica muito difícil. E eu nem tinha, a gente nem tinha brifado nada do tema, né? Eu falei que não precisava, a gente ia debater aqui. Mas é legal porque tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Você falou de empreendedor, né? Que vem com dor. E é um comportamento, né? Em vários capítulos aqui, episódios, a gente falou que é um comportamento mesmo de crescimento e que não existe crescimento sem dor. Sim. Em algum capítulo, não me recordo qual, eu falei assim, o quão importante, né, a dor, né? Eu dei o primeiro exemplo de dor, né? É uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas que eu pergunto, elas não sabem. Que eu falo, por que o bebê chora quando ele nasce? Cada um fala uma coisa. Porque é um choro de vida. Por quê? Porque a primeira dor do bebê, quando ele corta o cordão umbilical, é o pulmão descolando. Então é a dor do respirar a primeira vez. Ou seja, eu estou vivo. Não Exato. dependo mais da minha mãe. Então imagina, se o primeiro ato de vida, que é acordar o cordão umbilical, e você depende de respirar com o próprio pulmão, e você que tem 2 filhos, né? Eu vi a Júlia nascer, não existe emoção maior, é até difícil descrever, né? O casamento foi emocionante, algumas coisas foram emocionantes, mas o primeiro choro que você sabe, né? Mas quem sabe que aquele choro não é só que nasceu, não, aquele choro quer dizer que tá tudo bem, que não vai ser entubado. Sim. Então, se a primeira coisa do ser humano, de tudo perfeito que Deus fez, o choro da primeira dor é o venci a primeira etapa da vida, consigo respirar, sair do cordão umbilical da minha mãe. Então, ou seja, e aí a gente é condicionado, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, seja no que aparece no Instagram, você geralmente é fugir de dor. Sim. Então, tudo que se vende muito, seja que estimule vícios, comida, uma imagem, você vê esses filtros que tem no Instagram, que não vou falar que eu sou contra, mas dá pra gente ter uma análise, um debate bem legal sobre isso, mas você vê que tá tirando a pessoa da dor, por quê? E eu posso falar, e isso vai ficar evidente conforme passem os capítulos de dor. Você sabe de várias metas que eu tive, porque eu tenho um período de 2 em 2 anos eu quero fazer um processo de coach que me ajuda a arrumar as coisas. E há 2 anos atrás você fez comigo um processo, e tá quase na hora de refazer outro.
E eu falei metas pra você quase que negócios e financeiras. Eu nunca tinha virado o ano, eu nunca tinha pensado no começo do ano metas de saúde. Nunca tinha. Uhum. Por mais que no meio do ano vou perder peso, Sim. vou melhorar, sei lá, meu colesterol, vou cortar aí fritura da alimentação. Por mais que eu tivesse isso, mas eu nunca tive uma meta. E aí eu gravei o primeiro capítulo. E aí eu falei, cara, tipo, nem fudendo, que eu vou ficar parecendo gordão nesse negócio. Naquele dia 4, o Alex sabe bem disso, tanto que assim, imagina, hoje é o sexto capítulo, a gente tá falando de 6 semanas apenas. Sim. Se você olhar o primeiro capítulo e hoje, você já vê que é completamente diferente, eu perdi 10 quilos. Porque eu falei, óbvio, né, que o gordinho gosta de comer, eu falo que eu abri uma hamburgueria, primeira coisa foi me comer hambúrguer à vontade, depois se der dinheiro, deu. Mas aí no final eu nem tô comendo mais hambúrguer, tá dando dinheiro. Mas pela primeira, porque eu já assumi várias dores, né? Isso que você fala do poder da presença, eu já assumi várias vezes, né? O poder da presença no que realmente eu precisava mudar. Você sabe, de questões de família, casamento, aí tem a Júlia, negócio, aí tem a equipe, né? Sempre tá ali junto. O Alex sabe bem disso, né? Esse poder da presença da pandemia. Eu Sim. falava, não, vocês vão ficar aqui. Eu não Sim. vou sair de perto daqui, porque se eu trincar, se eu ficar um pouquinho cabisbaixo, eu contamino todos vocês. Uhum. Então eu não vou. A gente vai trabalhar aqui mesmo na pandemia, revezava home office, reveza até hoje, inclusive. Mas vocês têm que ver minha presença aqui. Mas eu nunca tive essa presença, esse poder da presença com foco na saúde e com foco na academia. Então, eu acho que seria uma introdução aí que tem tudo a ver com os outros episódios e vai ter a ver com os futuros, que realmente o mundo, se você olhar o meu mundo, ou tudo que eu tenho que fazer, e pós-pandemia, e aí abrindo um negócio novo, quer expandir franquia, você vê o quão difícil é ter essa presença. Sim. Inclusive, eu nem poderia escolher tudo, eu até avisei. À noite, geralmente, era normal eu estar, né, com a esposa e a filha. E agora eu tô indo pra academia. Mas eu falei, não, mas não tem como. Agora eu preciso fazer isso. Eu preciso usar o meu foco, a minha energia pra algo que eu nunca usei na minha vida. Inclusive eu falei pra minha esposa, você vai me ver até o final desse ano de uma maneira que nem eu nunca me vi. Nem eu nunca me vi. E aí é óbvio que você tem que fazer sacrifícios. Então, eu acho que assim, é óbvio que já passei por muita coisa, então eu tenho até uma maturidade pra tomar essas decisões. E eu falo muito aqui de jovens, né? Eu tento trazer muito o ambiente de jovens, né? E eu sei que você também já atendeu e atende vários jovens. Eu acho que a falta de maturidade e autoconhecimento deles é o que aumenta a ansiedade, crise de pânico, estresse, dorme mal, também come errado, ou seja, e o pior de tudo, não tem resultado. Uhum. Ele roda, você sabe, de quantos que trabalharam com a gente, você fez coach com vários funcionários, com o Alex não fez, né? Com você não chegou a fazer, né? Você participou de dinâmicas, né? Dinâmicas, né? Ele Treinamentos. participou de dinâmicas de coach, mas você individual com ele você não fez. Não. Mas você fez com vários que não estão aqui hoje. E Uhum. aí você fala, a pessoa. E eu veio aqui, né, o psicanalista, né? Que eu faço com ele algumas sessões, e ele falou, pô, legal, Thiago, você paga, né? Um funcionário seu que precisou, você pagou psicanálise, como eu já paguei coaching, porque tem coisas que eu não quero assumir, eu acho que não faz sentido. Por mais Uhum. que eu também me formei em coach, mas eu prefiro terceirizar, porque eu acho que é melhor a produtividade do processo, não tem Uhum. vínculo, né? Aquela coisa do chefe para o funcionário. Sim. Então, algumas pessoas eu não quero fazer. E você fez e elas não estão aqui. E o LinkedIn tá aí, a rede social tá aí. E aí você fala, nossa, a pessoa passou por um processo de coach e abriu a mente, foi buscar algo melhor. Não, na verdade, essas pessoas, esses jovens, né, que você fez, eu não vou citar o nome de um deles, que o Uhum. Alex trabalhou junto com ele, mas era um menino muito novo, extremamente inteligente. Você falou, meu, ele tem 20 e poucos anos, quer ser diretor aqui. Nossa, não é diretor em lugar nenhum. Se o Alex tem 29 você fez, né? Ele tinha sua idade, ele deve ter 29 hoje. Não é diretor de nada. Você vê no LinkedIn dele, ele já o Eldite já mudou uns 6 empregos. Então, ou seja, eu acho que é mais difícil ainda esse poder da presença. Você pode até explanar melhor Sim, agora. claro. É, no momento que você casa, no momento que você tem filhos, aí você tem negócios, você na marra, você é obrigado a tomar decisões. Às vezes não dá para equilibrar 100%, mas você tem que tomar decisões. Eu não sei se você sabe, mas talvez já desde aquela época que a gente fez coach já existia a Júlia, e até hoje é a mesma coisa, a parte da manhã é da Júlia. Uhum. Então toma café junto. Ela, basicamente, o despertador é ela. Se ela acordar 6h30, levantamos 6h30. Se ela levantar 8 horas, é 8 horas. A Júlia é o despertador. Então aquela manhã é dela. Então brinca, ela vai no mercado comigo, vai no açougue comigo, ajuda a fazer o almoço. Aí eu dei banho nela hoje, aí eu deixei ela na escola agora e eu tô aqui. Mas amanhã é da Júlia. E à noite, que era meio esposa e Júlia, agora não. Tô usando só pra mim.
Então, tô me dedicando, tô fazendo, às vezes, treinos longos com cardio. Então, Sim. assim, às vezes você desbalanceia pra lá na frente você melhorar e equilibrar de novo. Então, Uhum. é uma maturidade que eu tenho hoje, com 37 anos. Mas eu sei que o jovem de 20 e poucos anos, ele não tem isso. Então, ele mete muito pés pelas mãos, né? Eu acho que ele se perde um pouco em profissional, em relacionamento. Eu acho que relacionamento com os pais, né? E você deve escutar muito isso. Tem Fala uma, pra mim. tem um pensamento que eu atribuo a esse momento, Thiago, é que assim, o jovem, ele tá com uma capacidade muito intensa de busca por informação, e informação não é conhecimento, e conhecimento também não é sabedoria, que é poder Sim, saber utilizar, né? sim, E dentro desse processo, da velocidade das coisas, né, da gente conseguir parar e ver o que realmente a gente quer, sim, muita coisa entra, sim, né? E quando o jovem não é um bom, ele não consegue fazer as melhores escolhas, ele começa a criar um ritual que é um ritual que ali ele vai se destruir. sim. E por quê? Porque às vezes, se a gente não sabe o que quer, a gente aceita coisas e se dedica a coisas que lá na frente isso vai voltar contra a gente. Sim, E por que que eu falo isso? Porque o ócio, você parar em algum momento e não focar em alguma coisa com tanto ganho, com tanta percepção para aquele momento, pode ajudar a criatividade, pode ah, ajudar a sim, inovação, sim, né? E hoje a gente está na era da produtividade, né? E a gente já falava sobre isso em alguns momentos. O culto à alta performance, muitas vezes ele mata a pessoa. sim. Se não tiver Se a pessoa inteligência emocional, se não tiver, né, se a pessoa tiver a todo momento ali só buscando e ela distanciando dela, do que é importante para ela, o jovem hoje não pode parar quieto. sim, Ele encontra um vazio. Um vazio que ele não consegue suportar sim, justamente porque foi colocando coisas ali que ele não queria, sim. que não era para ele naquele momento. Só que a capacidade dele dizer não para coisa que ele não reconhece está ficando cada vez menor. A, a, Fala em- pra mim só desse gancho aí. Você acha que tem alguma dificuldade, não só do jovem, você vai poder falar de qualquer idade. Existe uma dificuldade hoje da companhia. Eu postei na academia domingo, eu comigo mesmo. Não tinha ninguém na academia, sim, eu comigo mesmo. Mas isso não sei se é de adolescência, é uma coisa normal pra mim. Então, seja na academia, no videogame, estudando, dirigindo, eu tenho uma coisa que, ok, eu me basto, minha companhia. Você acha que existe isso hoje, assim, alguma dificuldade do ser humano de ele ter momentos dele mesmo, ele fazer coisas com ele mesmo? existe, e sabe por quê? Porque hoje você tem 30 amigos virtuais e às vezes nenhum liga para você no momento de Não, dificuldade. não, nenhum, óbvio. Nenhum contacta você no momento onde você precisa de pessoalidade. Não, nenhum. E você, pela rede social, é de um jeito, muitas vezes, Sim. e presencialmente você não consegue ser daquele Não, jeito. completamente Né? diferente. Hoje você substitui a palavra por um emoticon, Ah, que sim. você tem que entender o que, que a pessoa quis dizer com uma mãozinha para cima, né? com um sorrisinho, com uma Sim, lagriminha descendo. Ou seja, a sim, nossa capacidade de interpretar diminuiu muito. sim, Então, esse jovem, o que acontece? Estou falando do jovem, mas né, tem jovens adultos e jovens crianças e jovens pela vida toda, que ele não permite parar um pouquinho para se perceber, sim, para se escutar, para entender o que é bom para ele. E se eu não sei o que é bom para mim, eu aceito o que é bom para o mundo. E nem sim, sempre essa conta fecha, né, Thiago? Com o tempo, a gente vai percebendo assim. é, Antigamente, Thiago, eu precisava fazer um estudo de qualquer coisa. Eu ia para um lugar chamado Biblioteca Central. sim. É isso mesmo. Tinha uma figura chamada bibliotecária, não sei se ainda existe. Ela entregava, e provavelmente deve existir em alguns lugares, né? Ela entregava ali alguns livros para mim. Alguns não poderia sair dali Sim, e eu tinha que fazer anotações à mão. sim. Né? Hoje, a pessoa digita lá no Google ou em qualquer buscador, Pega o que quiser. só que ele pega o quê? Informação. Sim, Ali muitas vezes é o que mandaram para ele. Cadê o senso crítico? Cadê a busca? sim, Então, essa facilidade, muitas vezes que de um lado é bom, cria uma incapacidade cognitiva, cria uma dificuldade do jovem, do adulto ou da criança de pensar. E quando eu deixo de lado algo que Deus nos deu, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, né, de colocar esse neocórtex aqui para trabalhar, o que, que acontece? Eu estou perdendo um grande trunfo, uma grande chave para a vida. é que se você analisar o sistema, é isso que ele quer, né? Se É você isso que ele quer. analisar tudo te puxa, né? Se você analisar mídia,
redes sociais, se você Tudo. analisar dentro de uma faculdade, o sistema, porque isso é vantagem para o sistema, né? Matrix faz uma crítica, né? Não é nem entre linhas, né? A crítica é exatamente essa. Você transforma todo mundo em baterias, em robôs. Então você Uhum, faz a roda, a engrenagem girar, só que favorecendo poucos, né? Você perfeito. se anula, não tem senso crítico, você não pode ser mais rebelde com alguma coisa porque é feio. Eu sei porque eu fui criticado a vida inteira por ser ovelha negra, rebelde, não concorda com Uhum, isso, tenta fazer coisas que vai se meter aí. Eu falo, que nem hamburgueria. Tipo, tem um livro do Rony Meisler, Rebelde Sem Asas, né? Que é o dono da reserva, que é uma empresa que eu admiro, e a Steinburger tem muito desse propósito social. E aí, tipo, o que eu sabia de hambúrguer? Melhor, né? Vai, o que eu sei de hambúrguer hoje? Ainda nada, não sei nada de hambúrguer. E tá aí, a Steinburger é a melhor hamburgueria pelo iFood de Campinas, a única nota 5, né? Você olha, já experimentou, você sabe disso. vários. Então, assim, essa rebeldia que falta, sabe? Meu, eu não sei nada de hambúrguer, mas eu vou fazer dar certo. Porque eu tenho senso crítico. Então, óbvio, eu fui buscar ajuda, né? Uma frase do Thiago Oliveira que ele repete muito é: pessoas de sucesso pedem ajuda. Isso é muito impactante, porque, óbvio que uma certa época, eu fui conhecer coach em 2015. Então, até 2015, meio que eu não pedi ajuda. Era uma coisa meio que, não, eu tenho que saber, eu sou inteligente, eu me viro, eu busco informação na internet. Mas é como você falou, né? É muita informação, mas é difícil transformar aquilo num conhecimento aplicável. Sim. Quando você busca ajuda, geralmente, de pessoas que já passaram pelaquela etapa, ele te dá exatamente o conhecimento necessário, nada mais. Uhum, Ele uhum. te dá o conhecimento necessário e quase que aplicável imediatamente. Então, eu saía de coaching, seja com você e outros processos de mentoria. Nossa, no dia seguinte eu chegava na empresa, reunia, o Alex sabe disso, reunia todo mundo e, meu, já vamos aplicar isso aqui, já vamos fazer isso daqui. Então, O acho que o que, jovem não tem isso, né? Parece que o jovem hoje ele não. e aí vem um pouco desse drive, sabe, Thiago? De enfrentar. Sim, De pegar um pouco disso que foi construído ou numa conversa, numa reunião, de entender a aplicabilidade sim, daquilo. Agora, o próprio próximo passo qual que é? sim, Agir. sim, Ninguém age por ninguém, né? sim, A pessoa, de repente, é altamente capacitada, promissora, mas na prática, o passo que ela precisa dar, ela está sim, colocando a culpa no mundo, nas circunstâncias, e aí tem uma coisa um pouco mais intensa para entrar. Eu tô numa rua em Campinas, você conhece muito bem onde eu sim. atendo, e ali tem vários bares. Ah, sim. Né? A partir de terça-feira, terça a domingo, o movimento a partir das 4, 5 são Já bares, começa, né? sim. E aí, pegando um pouco desse gancho do jovem, né, ou do adulto, você percebe que tem algumas dores que, se ele não se conecta com presença, ele não transforma, ele Sim, não evolui, e que ele prefere anestesiar. sim, Como que ele anestesia? Muitas vezes com a distância da realidade, sim, de encarar o que deve encarar. E aí vai para o álcool, muitas vezes vai para a droga, né? sim, Que é uma espécie de entorpecimento, sim, sim, anestesiamento, né? sim, Para onde vai aquilo? sim, Se não manter dentro dele, sim, né? Então, muitas vezes é isso que a gente distancia, né? Da oportunidade de entender qual a dor que vale a pena transformar. E para isso existe presença. sim, Você comentou da questão da academia, né? Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte: você chega na academia hoje, você ficou um tempo fora ou vai iniciar, você vai precisar da barrinha para começar. sim, E é a barrinha que vai dar um condicionamento depois para 2 ou 3 quilos depois. sim, E muitas vezes a gente olha para um profissional e fala assim, cara, eu quero ser ele. Mas você não sabe o quanto que ele sim, levantou de peso para estar com o ganho muscular que ele tem hoje. O que ele negligenciou, o que ele ah, sim, precisou encarar, o que não deu certo, né? Os tropeços também ajudam bastante a gente a crescer. E aí ele olha para quem está agachando com 20, 30, 40 quilos e fala assim: ah, eu vou fazer isso. O que sim, ele fez? sim, Ele acabou de se destruir. sim, No próximo dia ele não volta. sim, Né? Então, assim, é entender também que a composição de peso, a composição daquilo que você quer, ela pode ser através dos pequenos passos, sim, sim. só que consistentes. Tem que ser, na verdade. Ninguém chega no 10º andar do Num primeiro, grande salto, não tem como, você vai andar por andar, né? mesmo o herdeiro, né, Tiago, que tradicionalmente ele vai ser colocado numa posição talvez que ele pode, Sim, mas não quer dizer que ele vai sustentar. sim. Né? Então tem toda uma construção. E tem uma ideia também Por que você dentro acha que tem? Porque disso. a gente tá falando de imediatismo, tá falando de resultado, seja no físico, seja em financeiro, a gente tá falando de imediatismo, ou seja, É, você olha pra situação de alguém que nem você disse, eu não vejo o bastidor dele, eu não sei qual foi a alimentação dele e o treino dele por 10 anos, mas é um trabalho de 10 anos. uhum,
E aí quem entra nisso fala, pô, eu quero em 6 meses estar naquilo. Sim. E é o mal hoje, inclusive para quem contrata, para quem é gestor, para quem é líder, é o mal da geração, é esse imediatismo. Uhum. O que você acha que se dá isso, assim? Da onde que sai isso, desse imediatismo, dessa frustração com algo que deveria, eu acho que deveria fazer parte ali, talvez da educação, talvez desde o berço, que um bebê não tem como, ele não sabe nem engatinhar. Não. Você vê a evolução, quem tem filho, a Júlia hoje escala, se pendura, vixe, faz umas coisas lá, mas ela teve toda uma evolução. Então a gente já foi criança, a gente já passou por Sim. certas coisas. Bicicleta é a mesma coisa. Você cai um pouco, depois você realmente tá andando até sem as mãos. Aham. Eu lembro que eu nem precisava, e andava sem as mãos. Então, assim, por que você acha que dá isso? O que que perdeu da outra geração dessa época, década de 80, 90? O que aconteceu 2000 pra frente que o jovem, uma coisa que é normal pra mim, né? A gente fala já falei com você de metas e várias coisas. Nunca, eu entendo do processo, ou seja, não existe frustração, existe preparação. Então, não foi Uhum. ano passado, eu tô na luta esse ano que vem, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Então, eu não tenho o abandono no meio do caminho, mas eu vejo o jovem, a Ju falou isso Uhum. inclusive no podcast Eu e a Ju, ela que é mais gestora de pessoas, né, ela lida com mais funcionários do que eu, ela fala exatamente isso, fala, meu, mas o funcionário entrou 20 dias, pediu as contas, porque falou, ah, não dá, não quero mais. Mas tipo, como você sabe que é algo em 20 dias? Então não vou ficar forte. Em 20 dias na academia eu não treino mais. Mas sabe o que que é isso? A incapacidade da gente conseguir viver nossas frustrações. Mas de onde saiu isso? Porque, Vamos pegar um exemplo, se você me permitir, eu conheço um pouco da sua história, sim, né? Você começou ali com uma frustração, sim, por exemplo, eu quero meu videogame, por vias, né, de, de origem ali, eu não tinha uma condição, sim, mas eu posso lutar por isso. Foi através dos ratinhos, dos sim, hamsters, tudo que você conquistou. Teve uma frustração. Hoje, o adulto, muitas vezes, consumido pelo excesso, pela velocidade, por uma rotina incansável, ele não consegue permitir a frustração, muitas vezes, dos filhos. E esses filhos com baixa frustração, eles vão para o mercado. E tentando encontrar o pai sim, no mercado. sim, Ele sim, não vai encontrar o sim, pai, ele vai encontrar o sim, chefe. isso é fato. Ele não vai encontrar alguém para abraçar, ele vai encontrar alguém para dar mais Sim, dor, mais sim. dificuldade. E aí a tolerância à dor, Thiago, vai diminuindo. Só que a dor com Mas o. consistência. Mas olha esse gancho que você falou da minha história, né? Eu comecei literalmente isso que você falou, eu tinha 13 anos. Depois de vender hamster, eu fui trabalhar no mercado, que inclusive eu subi no meu Instagram hoje, tá lá o post eu contando dessa história. 5 de fevereiro de 2000, eu tinha 14 anos, eu entrei para trabalhar no mercadinho, fiquei 2 anos e meio. Então eu tive chefe, eu tive patrão. E o texto, no decorrer desse texto, que é bem longo, né? Eu escrevi muito bem. Eu falo que eu sei que hoje é impossível, nem um jovem, possível não, né? Porque a gente sabe que no Nordeste, alguns lugares do Brasil, trabalha até com menos, né? Com certeza. 6, 7 anos está trabalhando. Uhum. Mas o normal que a mídia prega não pode trabalhar com 14 anos. Com 13 eu comecei. E eu vejo a diferença que faz, porque certas coisas de frustrações ou de ensinamentos eu não aprendi em casa. Não veio do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe me Não. ensinou muita coisa. Aham. Mas se você olhar o Thiago de 13 anos pra frente, foi mais o trabalho, a responsabilidade, a cobrança por fazer algo melhor. E às vezes são coisas pequenas, mas eu escrevo nesse texto que eu tinha que limpar o chão, limpar o banheiro. Filho, vamos, exemplo clássico, filho, me ajuda a limpar. Então eu ajudava minha mãe a lavar a louça e limpar o banheiro. Mas minha mãe nunca iria criticar do tipo, nossa, não lavou bem. Eu nem sei se eu lavava bem, porque minha mãe nunca falou isso. Aham. Porque, meu filho tá me ajudando. No mercadinho que eu trabalhei não existia isso. Não tinha como, não, você tá bom. Não, quantas vezes a dona do mercado falou, não, mas você limpou esse chão? Limpa de novo. E aí você vai amadurecendo e fala, porra, não quero que É, fala de novo, eu vou fazer sim, certo. sim. Então, o que eu percebo? E a gente faz entrevistas. Meu, a gente já chegou a entrevistar pessoas com 27 anos que nunca tinha trabalhado. Aí eu falo, mas por mais que nem você falou, tinha MBA, intercâmbio, formado, pós, com 27 anos, estudou tudo que dá pra estudar. Aí acho que a menina falou, não, agora preciso trabalhar. Só que aí começamos a dizer, né, ó, você vai ter que fazer isso, seu trabalho vai ser esse, a cobrança vai ser essa. Ai, nossa, mas eu vou ganhar só isso pra fazer tudo isso? Tipo, mas você que tá errada, porque eu contrato com 19 anos pra fazer isso. Exato, Você com 27 exato. passou do tempo. Então,
Mas o que você acha? Acha que vem de berço? Acha que o pai e a mãe fica segurando o filho de... Porque em casa ele segura a frustração. Quando vai trabalhar, quando vai pro emprego, que nem você disse, não tem o pai e a mãe ali. Não tem. E vamos pensar nessa criança, por exemplo, nesse adolescente, mas que ele saiu do ambiente ali onde tinha tudo, Sim, né? Essa criança muitas vezes reside no adulto. sim, Quando ele não tolera ou não encara, não transforma essa frustração numa ação sim, com conhecimento, ele volta pelo que ele aprendeu como ele ganhava quando era criança. sim, Ele faz birra, ele sim, chora, ele se sente incapaz, ele tá querendo ainda o colo. sim, O adulto, ele enfrenta, ele encara, ele sim, reconhece a dificuldade, ele tropeça, ele levanta, né? Então tem muitos adultos em que ainda a criança está prevalecendo nessa sim, relação, sim, né? Pô, se eu errei com o Thiago, vamos conversar sobre isso. Né? Isso é uma relação de adulto. Agora, o que é a criança dentro dessa relação? Ela vai culpabilizar, nunca é ela, sim. né? Ela vai espernear. É aquela criança no supermercado em que se a mãe não der o danoninho, o que ele vai Nossa, fazer? você vê a Júlia no mercado, você fala, que menina é essa? Eu Ele falo, vai acordar o supermercado, sim, eu né? falo que a Júlia no mercado comigo, dia sim, dia não, praticamente, né? Meu, você vê ela escolhendo tomate, é, melão, tipo assim, e eu passo pelos corredores de doces. Aham. E ela não pega nada, porque é de berço. Tem uma outra coisa que veio, um gancho que veio à minha mente agora. Tá. Você acha que culturalmente falando, o Brasil ele teve uma mudança muito drástica, né? De 90, dos anos 2000 para frente, Uhum. uma mudança drástica normal, porque tem a ver com crescimento econômico e tecnologia. Tecnologia. Então, uma vantagem clássica que eu observo minha naquela época, muita gente já me perguntou, já fez essa pergunta, Thiago, o que você acha, o que se deve, por que você tem essa mentalidade, por que você tem essa inteligência emocional, blá blá blá. Falei, cara, primeiramente, porque não tinha nada, não tinha nada. Eu lembro meu pai assim, dois empregos, motorista e pedreiro para fazer dinheiro, e nunca faltou arroz e feijão, então eu não sei o que é sentimento de fome, porque você põe arroz e feijão pra dentro, você não tem fome. Sim. Mas eu lembro de proteína, era carne uma vez por mês, eu lembro de dividir duas coisas muito marcantes, foi minha mãe dividindo gomo de linguiça no meio e ovo cozido no meio. Uhum. Então, que nem você falou, não tinha como ter um videogame de R$ 1.000. Então, uma vantagem que eu sempre tive, até para alguns amigos classe média, rico, eu nunca tive, hoje tenho, mas na época era classe média, mas já tinha o videogame, o tênis do ano, era que ele não precisava se esforçar e eu precisava, então nenhum desses amigos de escola estão melhor do que eu, porque eles não tinham essa necessidade de ter que melhorar já desde adolescente. Sim. E aí o que aconteceu? Eu vejo hoje, às vezes, primos, como é muito grande a minha avó teve muitos filhos, e aí muitos netos, e agora começa a ter bisnetos, então eu acabo vendo mais uma geração crescer, e eu sou o neto mais velho dela. Então eu tenho primo de perto da minha idade, como eu tenho primo de 8, 10 anos, como eu Uhum. tenho. Nem é mais primo, né? Seria primo de segundo grau, sei lá. Que tá com 2, 3 anos e tá crescendo. Até essa classe do meu pai, se eu olhar meu pai hoje, meu pai ganha infinitamente mais dinheiro do que nessa época, porque não tem pedreiro, porque a demanda é gigantesca, porque ele consegue cobrar o dobro e as pessoas pagam, porque não tem pedreiro disponível. Então, meu pai tem um carro quitado pela primeira vez na vida dele, vai viajar com a minha mãe de vez em quando para lugares que ele gosta e compra lá a bicicleta que ele quis e tá lá o tênis que ele quer. Então, você acha que esse crescimento econômico e tecnológico colocou até no classe C e às vezes até o D, porque eu sei que dentro da favela tem TV de tela plana, eu sei que tem computador, tudo ficou muito barato, né? Querendo ou não, como que você tinha um plano de celular com internet? Era caríssimo. Eu lembro que assim, era caríssimo. E hoje é ridículo. Hoje você paga R$ 35 com ligação e internet ilimitada. Uhum. Então, você acha que ficou uma frouxidão maior, talvez em todas as classes? Talvez a vantagem que eu tive hoje até o filho do pedreiro ele tem mais condições, eu sei, porque meu irmão é ajudante do meu pai. Então é um pedreiro também. Sim. Eu tava mandando link pra ele comprar PlayStation 5 pro filho de 7 anos. Tipo, o Brian vai ter PlayStation 5. Eu dei um Super Nintendo de presente pra ele. Agora vamos subir, vamos pro PlayStation 1. Tipo, vamos pegar a evolução lá atrás dos videogames. Não, 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 é o PS5 pra ele, já com uma TV de 60 polegadas. Falei, gente, eu joguei Master System TV preto e branco por 2 anos. E adorava aquele negócio preto e branco chiando, de ficar mexendo na antena. Você acha que, assim, foi um gancho que eu puxei, tá? Eu nunca nem tinha refletido sobre isso. Por isso que o podcast é legal, porque vem coisas na hora. Você acha que esse raciocínio faz sentido? Você acha que a tecnologia, a economia melhorou? O Brasil é um país muito melhor do que na década de 90, que chegou a ter hiperinflação. Sim. Você acha que a força que eu tive e me ajudou a estar aqui até hoje
Você acha que não tem, você acha que diminuiu isso? Ou seja, até o classe C não precisa se esforçar tanto para melhorar já desde jovem, porque a mãe, diarista, o diarista hoje ganha 4, 5 mil por mês. Ela compra um celular pro filho, ela compra um Uhum, videogame por filho. uhum, Tem TV de tela plana em casa, tem uhum, computador bom em casa. uhum, Na época da minha mãe trabalhava para ajudar meu pai para pôr comida em casa e uhum, comprar roupa para 4 filhos. sim. Você acha que faz sentido esse raciocínio ou eu saí muito Não, fora da. tem vários pontos que dá pra puxar aí, mas eu acho que o mais interessante é assim, o acesso ele propicia negócios. Sim. Hoje você tem um celular que a última coisa que você faz é falar. Ah, sim, ninguém fala, né? Né? Então, assim, tem muito ganho em cima disso. É muito interessante, Sim, por exemplo, pegar só esse exemplo do videogame, né? Ele tem um videogame porque a indústria, você é sim, um cara do negócio sim. do game, você vai saber. Ele vai ganhar com o avatar, ele vai ganhar com a roupa, Nossa, vai ganhar com o sim, boné. Então, assim, o preço desse acesso que ele dá de uma sim, forma diferente hoje, na minha opinião, Thiago, ele é ínfimo. Porque ele vai sim. ganhar muito mais em escala com tudo aquele subproduto ou subinfoproduto Ah, isso, acoplado isso. dentro do negócio. Né? E aí, se a gente for pensar um pouco nesse jovem, né, que ele quer consumir, a Sim, ansiedade é muita do consumo, o que ele quer? Ele quer ele quer ser previsto. sim. Então, a inteligência do negócio, ela começa a ver o comportamento através da compra, através do consumo, o horário que ele está mais disponível, Ah, qual que sim, é a linha de consumo que ele faz, né? Ele começa a oferecer mais do mesmo. Só que aí vem uma coisa que é importante, depois volta na presença nossa, que a gente sim. comentou aqui. Será que eu quero isso? Será que eu quero? E aí vem um pouco de algumas ondas que traz um pouco mais Sim, de percepção, por exemplo, a era vintage, né? Então ainda pessoas que gostam do disco no sim, LP, que tem voltou com pessoas que tudo. gostam do Atari, né? Sim. O Thiago, acho que você tem o Atari que você comprou recentemente, quando Ah, lançou, sim, né? não, No sim, retrô. foi meu primeiro videogame, foi o Atari. E que hoje, se você comparar a qualidade dele, mas não é isso. Né? Sim, É uma outra busca. sim, Né? Então é o cara que está buscando a felicidade que ele tinha, ou aquilo que era sim, bom. Enfim, o que eu quero dizer? O celular ele virou um meio que nos leva a um acesso, e esse acesso nos dá uma possibilidade. Qual que é a nossa capacidade de perceber se aquilo que vem para a gente é a melhor coisa? E aí vem uma coisa, Thiago, para mim, que é fundamental, que é o que me ajuda a organizar. Que é o que ajuda a organizar qualquer pessoa que entende o poder disso também, que é o poder do conhecimento. sim, É, tem uma psicanalista austríaca da época de Freud que tem uma frase muito bonita que fala assim: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. sim, Depois de um bate-papo com um empreendedor como você, eu nunca saio do mesmo jeito. sim, Agora, se eu estou presente, se eu não sim, estou preocupado com alguma coisa de futuro ou com alguma coisa de passado, se eu estou realmente exercitando a presença, eu tenho essa sim, possibilidade. O que me leva a escolhas. Eu quero em que momento o celular do meu lado? Eu quero em que momento a rede social? Eu quero em que momento silenciar tudo e ter ali a presença da minha família? Né? E o meu drive não precisa ser igual ao outro, contanto que eu entenda que há um propósito no meu drive, na minha sim, velocidade, no meu tempo. Então, assim, um mundo de multipossibilidades, às vezes, se a gente não percebe, nos leva, na minha opinião, a um colapso. sim, Né? Porque sim, a gente vira aquele que aceita tudo, mas com o menu aberto à nossa frente, a gente também pode escolher. sim, Qual óbvio, que é a minha qualidade de escolha, né? E aí posso puxar o gancho da frustração, sim, né? Que eu acho que é a dor, né, daquilo que falta, mas que estimula algo natural do ser humano que é a busca. sim. Se a gente pensar um pouco na nossa evolução, nos nossos ancestrais, do caçador-coletor, né, ele não levantava de manhã e tinha um banquete pronto. Não, nunca Ele teve. não tinha granolinha, não tinha iogurtinho, Não, ele tinha que caçar. sim, E nem sempre ali ele conseguia nos primeiros momentos dele. sim, Então ele foi aprendendo a entender como que ele reservava energia, como que ele conseguia fazer o sprint ali da velocidade para caçar, né? Então esse cérebro foi sendo moldado. Só que ele quer economizar energia. sim, Por isso que muitas vezes, né, aquela coisa rápida, aquela coisa que não me faz pensar, esse ciclo da dopamina, esse fluxo de sim, serotonina, me estimula muito mais a querer isso. sim, sim. Logo eu não penso, logo eu aceito aquilo que eles mandam, que o mundo manda. Logo, será que isso é bom para mim? Como que é assim? Você com certeza entende melhor do que isso. Dopamina, hoje em dia é um estímulo muito fácil de conseguir. Endorfina vem pelo exercício físico, que Sim, daí requer serotonina, esforço e dor. isso. Então, Prazer, propósito. ou seja, o jovem
não só o jovem, né? Qualquer um acaba buscando, porque é tão fácil você ter estímulos, a dopamina, e a endorfina se acaba, porque, eu não sei exatamente isso, mas eu já ouvi alguém falar, vocês dão um certo tempo de período ali de praticando o exercício, que começa a liberar endorfina. Às vezes é meia hora, 40 minutos, Em geral, a partir de 20 minutos começa a liberar. a gente tem isso, E né? antes disso é sofrimento, é cansaço. Tocou o despertador de manhã, é uma negociação você e seu propósito. Você falou Sim, assim, eu vou levantar de manhã, eu vou colocar o a meu é roupa, legal, vou né? pôr o O meu é tênis. legal, né? Papai! Papai. E ela fala baixinho pra não acordar junto, porque eu levanto Aham. primeiro. Papai, acordei, papai. Cara, é muito engraçado, cara. E é isso, né? E esse movimento, é esse Sim, enfrentamento para qualquer coisa, né? Entre estar aqui, ficar em sim. casa ou ficar ali normalizando a minha zona de conforto, também existe, né? Só o gancho que você falou do presença, eu acho que entra muito o que eu tô falando nesse podcast, que eu falei que esse é um ano diferente. Esse é um ano foco em saúde e foco conexão com pessoas. Uhum. Outra coisa que fica evidente de quando você fala de o poder da presença é que realmente a pessoa às vezes conhece muita gente, grupos de WhatsApp, online, se organiza coisas muito rápidos, né? Ah, happy hour, vamos fazer isso, vamos naquele lugar. Mas no fim você vê que não tem conexão nenhuma. Tiago, olha que interessante. Eu de vez em quando acompanho alguns grupos, né? Em Sim, especial da minha esposa, que trabalha numa instituição financeira. É, aí tem tudo isso, né? Combina, vamos pro happy hour e tal. No momento ali tá todo mundo conversando sim, sobre trabalho. sim, Na hora que seria um happy hour, que talvez você poderia confraternizar de outras coisas. sim. Ou você vai com um grupo para um lugar, e quando para em algum momento, e não é incomum isso acontecer, tá todo mundo no celular. Ah, sim. É isso que eu tô falando, não tem conexão. Tá todo mundo. Não A tem conexão conexão. é de outra ordem, né? Sim. Assim, o olho no olho, o abraço, o toque, cara, e aí? Né? Vamos conversar. Não, às Tá vezes a ficando fora de conexão, moda. eu tive uma roda de amigos muito grande e eu lembro que assim, eu me sentia às vezes na obrigação de falar o que ninguém estava falando. E às vezes conexão é isso, né? Você falar uma verdade que dói Uhum, e aí você vê que às vezes, desde o berço, né? O pai ou a mãe não fala algo porque vai doer no filho, porque vai frustrar o filho. sim. Não foi essa educação que eu tive. Minha mãe, óbvio, um perfil diferente, né? Cuidava muito bem dos filhos, boazinha, fazia tudo pelos filhos, mas meu pai já mais bruto Uhum, e sermão pra chorar mesmo, né? E aí falava, eu prefiro que você chore pelo sermão do que pelo apanhar de cinta, né? E eu preferia apanhar de cinta, né? Porque uhum. o cinta você esquecia no dia seguinte. O que meu pai falava, eu ficava martelando anos. Olha só. Então eu levava esse lado do sermão do meu pai, até falei com um amigo recentemente, falei, cara, já você tá ganhando 5 mil por mês, que não sei o quê, pô, você é bom nisso, você é bom naquilo, você tá aí parado e não sei o quê. Você vê que isso gera uma conexão. Sim. Mas não é normal, você vê que as pessoas. Existe uma, não vou falar falsidade, mas existe uma máscara muito grande, né? O filtro do Instagram, ele tá na realidade. Então, no happy hour, como você disse, é um momento de eu chamar meu amigo de trabalho, da instituição financeira lá do banco. Cara, você viu que você tá fazendo isso? Você viu que você tá falando isso? Ninguém faz isso. Não, e outra, Ninguém. Tiago, a mentira mais contada nos dias de hoje é estou bem. É, ou você fez um ótimo trabalho. Não fez nada. Conectar com Sim. pessoas é falar assim, Tiago, como que você está? Você é indivíduo, sabe? Você é coach, você sabe das ferramentas de coach, né? Aí tá lá o auto-feedback, que muito difícil alguém aprender isso em casa, na escola, na faculdade. E se a pessoa pagasse uma sessão de coach só pra fazer o auto-feedback, já abre a mente pra um monte de coisa. Sim. E tá lá uma das perguntas, né? Uma frase que te identifica, né? Uma mensagem que te identifica, né? E aí as pessoas ficam, ah, não sei, não sei. Eu sempre falo a minha. Eu falo, não, fala a minha, porque para você tentar entender esse Uhum. conceito. E a minha é uma passagem bíblica, é uma João capítulo 8 versículo 32. Conheceis a verdade vos libertará. Só que Sim. geralmente essa verdade é doída, né? A Ju me fala verdades a todo momento. Então, assim, sabe quando eu olhei pro primeiro capítulo do podcast, aí eu. Mas quem falou foi a Ju, né? Falei, não, peraí. Vai. Se for que você quer gravar meses e meses, você vai ficar aparecendo gordão aí na tela. Olha, nem cabe, porque o Alex faz o corte. Corta, aí você nem tá cabendo na tela. Ó, aqui o iPhone, nem o iPhone Plus você tá cabendo. Aí, ó, tipo, beleza, já entendi. Então, assim, você vê que, óbvio que eu lido bem com isso. Nem tô falando que qualquer relacionamento, qualquer Uhum. homem ou mulher, um aguenta falar que o outro tá gordo. A gente Não, sabe não, que, não. que isso é um nível muito acima. É. Eu lido bem com isso, inclusive isso se torna potencializador pra mim, se torna uma crença fortalecedora, isso é do Thiago. Uhum. Mas é a minha frase que me define. Conheceis a verdade vos libertará. Uhum. A mentira não liberta, a mentira aprisiona. Então, essa falta de presença, essa falta de conexão, é porque não tem verdade. As Sim. pessoas não conseguem mais é,
uma conexão Verdadeira. genuína, né? Genuína, algo que vem do coração, em falar, meu, eu preciso falar isso pro meu amigo. Você Eu sabe que preciso isso, às vezes, desculpa te cortar, mas eu acho que isso acontece muitas vezes dela ser, não faltar com a mentira com o outro, porque ela não tem a verdade com ela. também. E ela não consegue. Não consegue, Sim, né? Então, assim, atuar, muitas pessoas atuam, né? Mas mesmo o ator, aquele que entra em cena, ele tem um sim, script, quando ele sai, ele não é a mesma pessoa. não, Ele precisa ali sim, vestir de um personagem. E tem uma reflexão que às vezes eu coloco na rede social, que é assim, não se transforme em alguém que você não consiga suportar. sim, E isso tem a ver com tudo, com relacionamento, com profissional, com aquilo que você semeia, né? A lei da semeadura, né? sim. Se você tem um terreno fértil, se Deus dá sol, dá chuva, você tem a semente, você precisa jogar. Mas a colheita é exatamente daquilo Não, que você jogar. não tem como. Não tem como. Então, Vai plantar batata, vai colher batata. Não tem qual que como. é a qualidade, né, do seu plantio? Sim, Né? E dentro da palavra oração, né, às vezes a gente está num momento muito difícil para umas linhas de pensamento, para intolerância, sim. para o conversar, né, para dualidade de pensamento, e que às vezes a verdade, do ponto de vista da verdade do outro, ele muitas vezes não é nem sequer levado em conta. Não. Eu não quero saber da sua verdade, você fique com ela, né? E isso gera um dissabor, né, Thiago? Por Você acha que quê? isso é falta eu não toco muito, mas em alguns pontos eu acabo tocando, porque meu pai é pedreiro e minha mãe é faxineira, mas os dois cristãos, eu cresci em lar cristão, então não sou batizado ainda, mas cresci em lar cristão. Então, Uhum, sei os ensinamentos, tudo que Jesus passou. E às vezes eu vejo alguns, isso que você está falando de dualidade, né? Eu tenho uma das pessoas que eu mais confio na empresa, votou num outro político, nada a ver comigo. E é uma pessoa que cuida de coisas importantes para mim. Um investidor, recentemente, outra visão política, uhum, que para mim não faz diferença nenhuma, porque uhum, um dos, né, de tantos ensinamentos que tem é o não julgarás, né? Com a mesma sim, força sim. que julgar, será julgados no final. Uhum, E, independente do que cada um fala ou faça, uhum. é no dia final que vai ver a conta, né? E Claro, aí, o que você fez? O que você deixou claro. de fazer? Votou em quem ou não votou? Então, eu lido muito bem com isso. Uhum, Acabo, não concordo, óbvio, com alguns pensamentos ou ações, mas eu falo, no dia, certa pessoa vai ser cobrada por isso, como eu serei cobrado por outras coisas. claro. Mas a gente sabe que não é assim, né? Não é tão evoluído assim. A Uhum. gente sabe, é muito fácil disseminar ódio no rede social e. Quer um exemplo? É, Você acha que falta isso? Você acha que falta esses valores cristãos? Você acha falta que... base, Thiago. A base que sustenta uma casa, que sustenta um edifício, que são bases morais, Sim, né, da família, valores. Uma empresa é regida por valores, que é aquilo que você não abre mão durante uma caminhada. sim, Eu vi pais distanciando de filhos, relacionamentos se dissipando por conta, por exemplo, do último pleito eleitoral sim. que houve, né? Pela incapacidade da conversa. Eu Isso não mesmo. quero conversar Aconteceu com um o monte. contraditório. Sim, Eu posso não ter uma ideia aconteceu um monte. igual do Thiago, mas Sim, eu estou aberto para conversar. E eu sim, acho que aí a gente pode, ao invés de dois pensamentos divergentes, criar um que pode ser convergente. sim, E mesmo assim, se não tiver, tem uma coisa que é a dificuldade da gente respeitar o contraditório. sim. Respeitar quer dizer aceitar, não quer dizer concordar, Sim, óbvio. né? Respeitar, não. Eu posso respeitá-lo Sim, e não concordar, sim, né? E aí, às vezes, isso vai para o coração, vai para a capacidade da tolerância do outro, sim. né? E isso invade famílias, invade relacionamentos, empobrece a nossa conversa, empobrece a nossa capacidade, né? De criar ali cenários possíveis de Mas você acha que é porque as relacionamento. pessoas não têm noção do que é escolha, ação e consequência? Porque, por exemplo, é óbvio que você está falando recentemente da política Sim, e quantas pessoas, quantos debates, quantas. Teve muitas pessoas, até uma amiga querida, que provavelmente ela me acompanha ainda, a gente não conversa mais, porque eu fui sincero com ela. Falei, ó, amiga, você acredita nisso? Só que é uma coisa que eu te peço, se você acredita que esse lado da política te ajuda e vai mudar, e mora no norte, é uma outra situação, uhum, é outro mundo, né? Não tem nada a ver a gente aqui no sudeste com o norte do país, é outra uhum, coisa. claro. Mas, por favor, nunca mais me peça pra abrir negócio aí, pra gerar oportunidades aí, porque não é isso que você acredita. Você acredita em política de Uhum, esquerda que vai te salvar. Não é o que eu uhum, acredito. uhum, Eu, conservador, direita, não é o que eu acredito. Então, uhum.
Eu não vou ter negócios Uhum. aonde a minha mentalidade, por mais que eu sei que tem oportunidades de negócios e daria para ganhar dinheiro no norte do Sim. país, no Nordeste, mas eu prefiro ficar onde eu tô mais encaixado. Uhum. Então eu só peço que você não fale mais isso e ela, Uhum. fiquei triste, não sei o quê. É, porque, como você falou, eu respeito onde ela Uhum. vive, em que ela votou, Claro. e eu tô pedindo respeito, porque daí é uma falta de respeito. Você vota, prega isso, defende isso e tá querendo que eu vou aí ser o salvador da sua cidade, levando emprego. Eu falei, né? Então, é o que você falou, a gente respeita, eu não concordo, mas eu respeito a opinião dela e eu pedi respeito com a minha opinião. Mas a maioria nem chegou nesse nível de conversa, a maioria já terminou, que nem você falou, até casamento É o terminou. contraditório, né? Aquilo Sim, que me sustenta, aquilo que mantém em mim, eu não estou aberto ao novo, né? Dentro desse ponto, Thiago, o que eu gosto sempre de pensar, né? Eu acho que a conversa, a comunicação, a habilidade da gente tornar comum algo, ela tem que sobressair a qualquer tipo de sim, coisa, né? A divergência é importante. Do atrito se forma algo, né? sim, Eu preciso do negativo e do positivo para formar a luz. Eu sim, preciso de tudo isso, né? Agora, existem paixões, existem desejos, existem pontos de vista diferentes. Agora, o empreendedor sabe, ele precisa ser alguém além disso. sim, Ele tem que transformar desafio em oportunidade, sim, né? Eu fiz Empretec em 2014 e é justamente isso. Naquela época, a frase mais bonita que tinha lá, que reverberava ela. Em época de crise, tem gente que chora e tem gente que vende lenço, sim, inclusive aquele que combina com o seu look, né? sim, E o choro está muito voltado para a criança que não quer assumir a responsabilidade, que quer sim. terceirizar. Eu não dependo de governo. Eu preciso não depender de governo. Eu tenho que encarar quais Mentalidade é são as essa? minhas Sim, possibilidades, trabalhar meu mindset para, apesar do que for das circunstâncias, encarar, prosperar. sim, O que eu não quero é que ele me atrapalhe. Se a gente falar com grandes pessoas do mercado, Flávio Augusto, pessoas sim. da pegada, É é a aniversário mesma dele ontem, coisa, 51 anos ele junto fez. comigo. Sim, é Também mesmo, fiz verdade. ontem. É. Mas não Então, 51, né, Lili? não, não tem 51 ainda. Não, mas 51 40. bilionário, 51 bilionário, até eu pulava 14 anos pra frente. Mas assim, eu acho que essa forma de externar a Sim, responsabilidade, ela tira algo de nós. sim. Quando eu espero muito do outro, eu não, o que eu viro pra mim como, cara, o que eu posso Mas acho que vem fazer? lá de trás, pai e mãe já coloca isso na cabeça do filho de proteção e dependência do pai e da mãe e acaba o adolescente, vai levando pra tudo. Você acha que Eu acho que nunca é uma coisa só, Thiago. Eu acho que tem sim a base ali de quem são as pessoas de referência pra gente, né? Não tem como falar sobre pai e mãe, mas muitas vezes professores, amigos, né? De quem vai formando a nossa base de pensamento, base intelectual, base que forma o nosso senso e crítico, aí você né? acha que, outra coisa que eu já falei muito aqui, você acredita que, eu martelo muito em vários tipos de medos, mas pra mim o maior medo do ser humano é o da rejeição. Uhum, Ele instintivamente, inconscientemente, ele faz coisas sem nem perceber pra evitar a rejeição. sim. Então ele vai se vestir, ele vai falar, ele vai Uhum, frequentar certos lugares, ele vai dizer até que vota em quem não vota só pra não ter rejeição. uhum. Você acha que isso torna mais difícil você ter uma virada de chave de. Não, peraí, eu tô no lugar errado, eu tô no ambiente errado, eu tô com as pessoas erradas. A mentalidade tá errada. Só que, se ela vira essa chave, veio uma rejeição em cima de tsunami. Eu nunca tive essa tsunami porque eu já comecei desde pequeno a ter rejeição, né? Tomando decisões que. Eu lembro que a primeira rejeição, talvez brutal, que eu tive foi nessa época de hamster, de entrei no mercadinho, que eu falei que eu não faria técnico. Porque se eu estava trabalhando à tarde no mercadinho, eu não tinha horário para fazer a parte técnica, que era a parte do colegial com o técnico. E vários amigos já estavam indo, né, para mecatrônica, essas coisas. E eu não queria. E eu falei 14 anos, eu lembro perfeitamente. O 14 anos era pra começar o técnico. E eu não Uhum. queria. E eu podia ter feito Cutuca, Bentão, o que vários fizeram. Eu falei, não, não vou fazer, quero trabalhar. E logo depois eu abri uma locadora de videogame com 16 anos. Aí que eu não ia mesmo fazer nada de técnico. Então eu já tive um embate ali familiar de, não, você é inteligente. Você passaria no Cutuca, no Bentão, que deve existir hoje ainda, né? Porque já eram ótimos na época, né? E então eu meio que já cresci lidando com rejeição muito cedo. Mas a maioria com 14 anos não vai lidar com rejeição. Ah, não, Sim. meu, porque por que eu acho que eu consegui isso, né? Você vê o quão importante foi
por isso que já briguei muito com a Ju por videogame. A gente já debateu isso já, né, em coaching, em sessões, né, até de terapia, sair um pouco do coaching para terapia. E você foi um dos que abriu o meu olho para falar, cara, não corta isso, não tira isso da sua vida. Eu já vi tudo, eu sei de sua história, tudo que você fez. Não tira isso, nem que seja um pouco no final de semana. Porque é tão marcante, porque aquela paixão, aquele negócio de videogame, de não ter, aí fui vender hamster, comprei o videogame, aquilo já me deu uma confiança, uma autonomia, uma dependência, que eu conseguia com 14 anos falar pro meu pai que não. E aí, óbvio, do videogame eu já tava comprando tênis, eu já tinha conta na cantina da escola. Hoje eu sei que jovens, principalmente classe média, já tem conta na cantina com o cartão do pai. Eu não tinha isso. Então, como que um filho desse começa a lidar com rejeição, sendo que se ele lidar com a rejeição, ele sabe que o pai vai tirar o iPhone dele, vai tirar o Uhum. videogame dele. Tem vários vídeos na internet, pai queimando o videogame, jogando na piscina. Meu pai não conseguia fazer isso, porque era meu. Ele não conseguia fazer isso. Então, isso é o que eu acredito, que o maior medo do ser humano é a rejeição. E quanto mais cedo você começa. Imagina, eu vendia hamster, você já lidava com rejeição, porque, não, eu vou comprar ratinho, eu já tinha que desenvolver pitch de vendas. Aham. Não é ratinho, é hamster, não transmite doença, ele é bonzinho, come semente de girassol. Imagina, eu já tinha que criar argumentações para vender, Sim. porque já tinha uma rejeição. Eu tô vendendo um rato, né? Então já tinha uma rejeição. Minha mãe pirava. Aham. Até hoje, você vê a cara que ela faz de nojo quando lembra que tinha mais de 100 ratos em casa. Mas era o caminho que eu encontrei para vender. Então eu já recebia, e vendas, né? Eu tô falando de vendas, basicamente 90% é rejeição, é não. Uhum. E 10% é sim. Então a cada 10 pessoas, eu vendia hamster para uma pessoa. Então isso me deu uma inteligência emocional, uma bagagem, né? Que às vezes até pessoas próximas, às vezes esposa, pai, mãe, nossa, é uma casca muito grande, né? Você é até insensível. Mas se você olhar, eu lido, agora eu completei 24 anos, né? São 24 anos, eu nunca tive um stop, né? Eu nunca tive um ano sabático, uma férias. São 24 anos lidando com rejeição. Então, quando minha esposa fala o que eu sei que é verdade, por isso que a verdade vos libertará, gera uma rejeição, mas eu aprendi a transformar isso em combustível, em mola propulsora, em crença potencializadora. Então a rejeição, o que provoca na maioria, não provoca em mim. Agora, você que é especialista nisso, como? Não, Porque perfeito. óbvio que eu não sei ensinar, eu não consigo. Alex, vem aqui, eu vou te ensinar. Eu não consigo, porque eu acho que é tudo que eu vivi. A minha vivência me fez ser assim. Vamos pensar nisso junto, Thiago. É, a gente repete padrões. Ó, o povo tá gostando, já tá virando terapia e coach aqui, né? A gente repete padrões. Sim, E fato. quanto mais a gente repete, mais automatiza. Sim, Tem uma frase do Bert Hellinger que diz assim: Tu és o sonho de todos os seus ancestrais. sim, Ou seja, a vida está em você, você pode continuar repetindo padrões de pai, de vô, de bisavô, de trisavô, ou você pode olhar para sua vida e falar assim: bom, eu honro cada um deles, o ensinamento que eles passaram, e eu vou tomar a vida e encarar da melhor forma possível. ok, mas e essa verdade-chave? Como? É isso que eu tô falando. Vem, Como? aí vem, por exemplo, a nossa relação, vamos pegar ali, infantil com os nossos pais. Sim. A necessidade de ser querido, de ser reconhecido, é do ser humano. É normal, é É intrínseco. natural. Sim, Então, assim, você tem dois irmãos, tá ali você, eu tenho dois filhos, sim, eu sei como é isso, né? E eu? sim, Aí você viu que eu fiz? E você viu meu desenho? É isso, sim, porque sim, olhe para mim também, né? sim, isso é E fato. quando isso não acontece de uma maneira natural, há uma forma de provocar essa reação. Sim, Né? E quanto mais filhos, mais é, difícil. Para o pai, não sim. dá para se desdobrar em três ou Não, quatro, né? Ainda mais com o movimento, a gente entrega, buscar, trabalhar, chegar sim, em casa com qualidade emocional para interagir com as crianças. Qual que é a questão? O ponto é o seguinte: quando a nossa mente é programada para evitar a dor, e a rejeição é uma dor, não ser notada é uma dor, sim, ela vai buscar o prazer. E nem sempre o prazer é o melhor a ser buscado. Nem sempre os melhores aprendizados são nos nossos momentos de alegria. Porque você vê, de uma dificuldade, você transformou nisso numa possibilidade. sim, Né? Mas se a gente não cria esse recurso com conhecimento, com capacidade de falar, a própria criança, o vínculo dela ali com os amigos, vai criar uma forma de prazer em cima da ah, dor. sim, óbvio, Se não tem o sim, pai no processo de educar, e não é não, só não, mas o não por quê, o não por isso, o sim, não por aquilo, sim, né? Virar uma referência, essa busca pelo prazer vai se dar de diversas
diversas formas. Sim. Dele criar a verdade dele buscar para os amigos, dele criar ali algo que diminua aquela dor, Sim. né? Do desconforto. Uma coisa interessante que me faz pensar sobre isso é, meu pai, ele tem uma família grande, né? Eu sou filho único. Mas quanto maior a família, mais dificuldade de atenção Sim. mesmo, né? E quando que o pai parava, ou a mãe parava o que estava fazendo para dar atenção para o filho? Quando alguma coisa saía do convencional. Quando o Sim. filho estava doente, quando ele tropeçava, quando Machucava, ele estava sim. Sim. chorando. Vamos pensar no adulto chorando? O que que ele quer? Atenção? Atenção. Sim. Né? E ali é a criança de novo em cena, Sim. que nada de errado, chorar é importante, né? Nós não somos máquinas, né? A gente Sim. precisa encarar nossa vulnerabilidade, mas ficar só nesse modo criança Sim. nos tira a capacidade de sermos adultos, e Sim. enfrentar problema, enfrentar a situação e não terceirizar desculpas por aí, né? Essa capacidade que a gente tem de enxergar de que sim, a gente vai desagradar. E talvez esse desagrado que eu tô tardando a fazer, e eu falo com o nosso público, Thiago, é o que vai te colocar talvez no próximo nível. Você Sim. está agradando e agradando muitas pessoas que estão acostumadas com esse Sim. padrão, Sim. né? Então, de vez em quando, com consciência, permita-se desagradar de tempos em tempos, Sim. né? Porque daí você provoca, você mexe, Sim. você movimenta, né? Até em você algo que era natural até Sim. ontem, por exemplo, Sim. né? Mas eu falo de sucesso, né? Em qualquer área da vida e eu coloco um tripé. Primeiro, eu sempre começo com humildade. Eu falo se eu já caí do cavalo várias vezes por falta de humildade e eu Uhum, consigo subir no cavalo de novo quando eu começo a ter mais humildade. Então não dá para escapar disso. É assim, inclusive um dos maiores exemplos de falta de humildade, de orgulho, é Lúcifer, foi expulso dos céus. uhum, Então, é o primeiro pilar ali que eu coloco é humildade. Depois vem autoconhecimento. E aí, uma coisa que eu bato muito no autoconhecimento, as pessoas, a maioria que eu converso, elas não entenderam que elas pagam para saber inglês, elas pagam faculdade, pagam técnico, elas pagam para ser designer, elas pagam para tudo. E elas têm alguma versão ainda a entender que você tem que pagar por autoconhecimento, você tem que pagar por coach, por terapia, por psicanálise. Você tem que investir. Não existe autoconhecimento. Antes de dormir, eu vou olhar para dentro. Ah, agora eu vou meditar. Ah, agora eu vou ouvir a musiquinha tal. uhum, Não existe. Eu vejo muitas pessoas com a minha idade ou mais velhas tem autoconhecimento nenhum, porque ela nunca investiu naquilo. uhum. E eu descobri isso em 2015, que eu já te conhecia, inclusive, mas não foi em 2015, não foi com você, foi um outro coach, mas ali já despertou um negócio, eu falei, meu, eu preciso buscar mais isso. E o terceiro, nível de consciência. E nível de consciência envolve muito a sua vivência, a sua experiência, a sua exposição, realmente o que você passou. Não dá pra alguém que não é casado e tem filhos, ele não vai ter o nível de consciência que a gente tem, Sim. porque é ele por ele mesmo, ele não pensa. Você fala assim, medo da morte, tem gente que fala, tem medo da morte. Fala, não, então você não tem filho, porque quando você tem filho, você tem medo do seu filho morrer. Uhum. Inclusive, se tá tudo certo na relação, você daria vida pelo seu filho. Então, como que você pode ter medo da morte? Se eu daria o meu É, rim, sei lá, o meu coração pra Júlia. sim, Então, você não tem mais medo da morte. Então, como que alguém vai ter esse nível de consciência de lidar com a morte se não é pai? sim. Então, esse tripé de humildade, autoconhecimento e nível de consciência, que envolve muito a pessoa que desbravou, que enfrentou, que se rebelou, que casou, que assumiu responsabilidade, abriu negócios, viajou. Você tem um limite também, e isso envolve investimento também. Não tem como você ter um certo nível de conhecimento trabalhando das 8 às 6 no mesmo lugar. Ah, eu vou me aposentar nessa empresa. Seu nível de consciência é muito baixo. Sim. E aí o que, que eu percebo da maioria? Por que, que não tem a virada de chave? Principalmente por causa do primeiro. Não tem humildade. Porque eu não tinha. E eu lembro que eu bati a cabeça, quase acabou meu casamento. E aí tem a ver com a Ju, e eu falo da Uhum. verdade. Inclusive essa frase virou a minha frase quando a Ju, e eu falei aqui com ela isso, e falei com vários outros convidados. Quando ela falou: olha, o seu comportamento, as suas atitudes, não é que a Weldit vai falir, porque eu sei que você já teve outros negócios, eu sei que a gente poderia abrir outro negócio, então não é isso. Mas o jeito que você tá agindo, você vai me perder. E ali eu parei e falei, tipo, porque eu sabia que eu abriria outro negócio. Então meio que eu tava, não, se eu não der esse tiro certo, a Weldit não der certo, eu abro outro negócio, foda-se. Mas mulher da vida, não. Tipo, eu Sim. falava, não, eu tinha alguns requisitos que eu buscava em mulheres que eu namorei pra casar. Eu não ficava namorando. Eu só namorei quando eu conheci a Ju, porque ela era o que eu buscava. Uhum. E eu falei, não posso perder ela. E aí, ali na marra, eu tive que ter humildade e falar, meu, o mundo pode me rejeitar, mas ela não.
E hoje tem a Júlia ainda, que é um peso maior ainda, né? As duas juntas Uhum. exercem um peso gigantesco em mim. Então, ou seja, eu tô falando que eu fui ter essa virada de chave em 2016 com 30 anos. Então, assim, a gente tá falando de jovens, e ok, vai errar, vai bater cabeça, mas eu tive um gatilho que deu essa virada de chave. Mas você sabe, você atende pessoas que não teve ainda. Não. E por isso que eu tô querendo dizer, vai ser ao acaso mesmo? Vai ter uma situação, vai ter algum acontecimento na vida, vai escapar da morte, vai vencer o câncer, vai ser pai. Você acredita que tem algum acontecimento que pode gerar essa virada de chave? Ou não? Tem pessoas que não vão ter. A vida inteira elas não vão ter. É. Eu sempre gosto de pensar de duas formas. A gente muda de duas formas, Thiago. Sim, Primeiro, tendo um porquê. A gente precisa ter um porquê para enfrentar o como, Viktor Frankl, né? Aliás, o livro Em Busca de Sentido fala muito sobre isso. sim, Ou a gente muda por entender um padrão nocivo e criar uma nova forma de se relacionar com aquilo, uma sim, repetição, então eu mudo o meu hábito, ou por um grande impacto emocional, sim, né? São as duas formas de eu mudar qualquer coisa em mim. E às vezes você tem pessoas que ficam ali como um cachorro correndo atrás do rabo, sim. né? Às vezes a dor mesmo precisa ser maior para que essa pessoa mude. Para Ela algumas precisa, pessoas. para Você algumas acha que tem que ser pessoas, maior. precisa. Tem uma história, Thiago, Porque eu que não tive a dor de perder. E tem gente que você tá dizendo que às vezes tem que ter a dor de perder algo. não, não, a dor, assim, porque nós nos acostumamos às dores conhecidas. O que são as dores conhecidas? Aquelas dores que a gente pode suportar, que a gente já conhece. O novo é uma Sim, dor desconhecida. Tem uma história de um fazendeiro que ele tinha um cachorro, né? Se eu puder contar, vai ser bem legal porque sim. reflete isso. Tem 10 minutos. E é um cachorro, pensa num cachorro que uivava, manhã, tarde e noite. Sim, E aí, toda a vizinhança já normalizando aquilo, mas chegou uma vizinha um dia e falou: Puxa, como assim, né? Esse cachorro uivando manhã, tarde e noite. Foi lá, ô meu senhor, por que que esse cachorro não para de uivar? O senhor chegou e falou assim: "Mas você não sabe, minha senhora, ele está sentado em cima de um prego. Como assim sentado em cima do prego? É, há muito tempo ele sentou no prego aí e continua. Ué, mas por que que ele não levanta? Porque a dor do prego é conhecida. sim, Nós nos apegamos às dores conhecidas, Thiago, porque isso é comum de suportar. O novo, a inovação, a resiliência, aquilo que nos transporta de um lugar seguro, é algo que precisa sim, empenho. sim. Só Não, que empenho com você conhecimento, tá com falando de dor, mas dedicação, a gente pode falar de dor física, né? Tem dor vários física. estudos comprovando que pessoas têm certas dores, enxaqueca de cabeça no joelho, e elas vivem décadas sem nem querer resolver aquilo. Sem nem querer. Mas assim, isso a gente pode ampliar, por exemplo, Sim, para relacionamentos abusivos, sim, para relacionamentos tóxicos, né, para mudanças necessárias dentro de sim, nós. Ah, tá bom do jeito que tá. sim. Né? E às vezes aquilo precisa doer um pouco mais, tenta esse Pra virar a doer em chave. aspas, para que ele tenha a possibilidade ou de criar um novo padrão e repetir aquilo para mudar, ou que a própria essência emocional que vem ali, Sim, de uma iminência de uma perda, de um desconforto maior, que faça iniciar esse processo de mudança. Né? Então eu acho que desses sim, duas partes de pensamento. Uma outra coisa que me recorre, e ainda entrando um pouco na presença da dor que a gente sente para poder atravessar, eu não consigo lidar com aquilo que eu não identifico. sim, Isso é uma premissa importantíssima, sim, né? E para eu entender o que está acontecendo, eu tenho que parar. No início da pandemia, Thiago, virava uma tirinha de tempos em tempos na rede social que era assim, a romantização da pandemia, né? É, pandemia é um momento de você parar e se conhecer. sim, Aí vinha embaixo uma resposta, eu já me conheci e sou insuportável. sim, Ou seja, sim, eu não consigo parar e me conhecer porque tem coisas em mim que eu não sim. quero lidar. É a dor conhecida. É, É aquilo que eu mantenho, a maioria não quer saber não dos é? fantasmas e bruxas que E- carrega. Exato, mas como eu mudo, Sim, né? Claro, não preciso abrir o cofre de uma vez, eu posso sim, ser de tempos, eu posso ser gentil comigo, sim, eu posso me organizar, eu posso ter um apoio, eu posso sim. ter um profissional do meu lado para organizar essa caminhada, Deve, né? devo, Deve ter um profissional. mas é, eu tenho que entender que eu não vim de passagem aqui. Sim. Né? Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter algo que me motive para levantar de manhã o despertador tocar e eu levantar Você e não falou isso aí de ficar em propósito. negociação, né, Thiago? Depois vamos para a última pergunta, que aí você faz para mim sobre o tema. Mas assim, muitos jovens perguntam de propósito para mim. E eu tenho bem definido, e o chamado, a missão minha está muito ligado a jovens, então é fácil falar com eles. Mas antes de ter isso, quando eu dou um conselho para eles, eu falo, olha, antes de você casar e ter filho,
esquece. Porque se torna irrelevante. Quando você enxerga que você não tá junto com alguém, que você vai caminhar junto, que vai envelhecer junto, quando você não enxerga que tá deixando filhos no mundo. Pode ser o propósito mais bonito que seja, mas o principal da nossa missão na Terra, do Uhum, nosso propósito mais simples possível, é reproduzir, é deixar novos seres humanos melhores, né? E a Júlia eu uhum, tenho certeza que vai ser melhor. Os seus uhum, filhos eu tenho certeza que vão ser melhores que você. uhum, Então, a primeira coisa que eu falo pro jovem é, meu, acha a mulher da sua vida, casa e que essa é a decisão mais importante. Você não vai aguentar o baque de carreira, de rejeição, de medo, de doença, de perder, sem ter realmente o amor da sua vida do lado e tenha filhos, porque isso muda completamente a sua cabeça. E aí depois, óbvio, o propósito fala se descobrir o propósito, né? Então é como se ele tivesse descoberto. E uhum, uma hora aquilo é descoberto e você uhum. tem aquele chamado muito mais vivo, né? Muito mais forte. Mas assim, para quem não tá casado, não tem filhos, eu acho que é uma busca correr em volta do próprio rabo. Não vai, né? Tá aqui o Alex que passou por um processo de coach comigo e super evoluiu, cresceu e logo depois que terminou o processo ele conheceu a esposa dele. Tava preparado, você vê que ele tava mentalmente preparado para assumir o relacionamento, casou, já veio a filha logo em seguida. Então assim, agora ele tem com 29 anos, ele já pode falar de meu, quero isso, quero seguir, quero ajudar nisso, quero participar disso. Então, e eu vejo muita gente fugindo disso, não é tema para hoje. Talvez eu chame Uhum. alguém de, sei lá, de um médico, alguém, mas se foge muito hoje de ter filhos, não sei porquê. Eu vi, alguém postou alguma coisa, um moleque de 23 anos falando de fazer vasectomia. Eu falei, meu, mas isso é outro assunto. Mas, Mas ele faz uma pergunta aí do tema, o poder da presença, algo que você acha que o Thiago pode trazer pela vivência dele, você conhece muito bem minha experiência, minha vida, uhum. alguma coisa que eu possa trazer, alguma experiência da Weldit que você saiba, fala um pouco desse poder da presença, que eu possa deixar uma mensagem final e depois você deixa também e a Posso, gente posso conclui. abrir um pouquinho, um preâmbulo rápido, Sim, só para entrar nessa pergunta? A gente teve a questão da casa da Lojas Americanas isso. recentemente, né? Do grupo super conhecido, Sim, né? E de uma hora para outra a gente começa a olhar diferente para estruturas organizacionais, para sim, ESGs, para as políticas governamentais, né? E ali muitas vezes só voltado para o lucro e o lucro a qualquer custo, né? sim. E eu sei de empresas de pessoas que às vezes recebem um salário e até alto, até uma PLR, viram para mim e dizem assim, Levi, eu acabei de receber uma PLR gorda, entenda a gorda como bem avantajada, e eu Sim, não estou feliz, que é normal. que é normal. É, e muitas vezes a gente vê essa política bonita no papel, mas não praticada, né? Você acha, Thiago, que falta presença desses gestores ali no cerne da organização em realmente ver os valores sendo disseminados ali? Ou é muito mais uma coisa enraigada, institucionalizada, é uma coisa um pouco mais de outra ordem? Pra mim é simples responder. Uma que eu conheço muita gente, inclusive o último episódio foi com o Augusto, ele só lida com grandes empresas e a gente falou muito disso. E eu não estou em uma multinacional, nunca estive, né, na verdade, em grandes departamentos, centenas de funcionários, e eu sou empreendedor. Então tá lá o valor, tá lá a missão, tá tudo na parede, e tem muito a ver comigo e com a Ju. E aí o Alex tá aí do lado, tá há mais tempo com a gente, ele sabe. É muito diferente, né? Você olhar, eu tô lá na hamburgueria, eu vou lá domingo. O Alex vai alguns dias, eu tô lá domingo. Mas tá lá, o Thiago e a Juliana tá ali dentro, entendeu? Você vê que os valores, o exemplo, inclusive eu falando com os meninos, né, da hamburgueria, eu falo assim, dando um feedback pra um deles, sabe por que aquele outro menino não fez isso direito? Porque você falou pra ele fazer. Se você olhar eu e a Ju aqui, a gente não tá falando nada, a gente tá fazendo. Minha parte é atendimento. E o Alex sabe disso. Eu sento no atendimento. Eu respondo o WhatsApp. Eu recebo o pedido do iFood. Eu despacho o pedido no iFood. Quando dá um pepino de cliente, a equipe tá dentro do grupo ali de atendimento da Hoje Tem Burger, vendo como eu resolvo aquilo, falando ao telefone, Aham. vou ligar agora, 10 horas da noite. Não, não, esse BO eu vou ligar para esse cliente. Porque se ele tá reclamando agora, não tá dormindo, vou ligar agora. Então, esse exemplo do empreendedor, do pequeno empreendedor, é muito latente, não tem como. Assim, o que o Alex vai dizer? O Thiago, eu acho que ele. Não tem como. O Alex sabe exatamente o que eu faria, como eu faria, porque ele tá vivendo aquilo, ele tá respirando aquilo. Aí você pega um rombo de 40 bilhões.
99% para baixo nem sabia, nem entende o que é isso. Então, esse poder da presença nesse nível é impossível. Não tem como. Você tem alguns casos aí, como o Flávio Augusto que você citou, é tão poderoso, assim, ele tem uma coisa tão grande que ele, numa rede de franquias gigantescas, ele consegue fazer isso. Um Elon Musk, um Jeff Bezos. Meu, o Elon Musk entrou no Twitter com uma privada, tipo, vou fazer uma limpeza aqui, demitiu 70%. O cara é isso, entendeu? O negócio é meu, vai ser com a minha diretriz, e o negócio cresce, a ação valoriza. Então, você tem empreendedores, você tem lá Steve Jobs, que já morreu e ainda tá lá coisas dele na Apple, você vê que tá lá enraizado. Agora, uma empresa grande, uma gestão no nosso país, da nossa cultura, que tem jeitinho brasileiro, que é outro tema, que dá pra ficar É, 2 horas falando disso. Você tem certas coisas ali que são permitidas, tem vistas grossas, sim. não me surpreende, entende? Quando eu vi a notícia, não, tipo, não me surpreende, porque não tem uma figura. Quem você falou, por mais que você falou que é um grupo, mas não tem um dono, entende? Não tem É, um dono, não tem alguém que vai manchar realmente a honra, que vai manchar o nome da pessoa. Não existe. é. Você vê que é uma coisa assim, óbvio que cabeças já rolaram com certeza, e a pessoa daqui a pouco tá trabalhando em outro lugar, ganhando um ótimo salário também, porque é tão complexo e tão grande que não tem como um cara gerar um Uhum, prejuízo de 40 bilhões. uhum, Tem muito mais coisas envolvidas e erradas. sim. Então, por isso que pode falar empreendedor, porque esse nível de americanos que você está falando não é empreendedor. É corporativismo, é outra coisa. Uhum, uhum, O empreendedor, eu quero falar com 70% do Brasil que é empreendedor. Eu quero falar com quem tem a tia do bolo, que tem ela e a filha trabalhando. Eu quero falar com o dono da pizzaria, que tem 10 funcionários, com o dono da mecânica, que tem 5 funcionários. uhum, O Alex tem, né? O sogro, né? Tem uma mecânica, né? Uma oficina. E eu quero falar com essas pessoas, que nem você falou, que o dor tá ali envolvida, né? Corporativismo não tem dor no final. é, Eu quero falar com o empreendedor. Então, eu acho que assim, o poder da presença para o empreendedor é quase que intrínseco, faz parte dele, é não tem necessário, como. totalmente. O dono, em um já falei isso já em um capítulo, falando do quão forte é isso e o quão perigoso é também, porque o bairro da minha mãe tá sem padaria, porque o senhor Manuel, o português da padaria, que eu ia lá comprar pão, mortadela, ele morreu e tudo ele sabia, fornecedor, ele controlava tudo. Aí o filho não conseguiu assumir, a esposa muito menos. Não tô brincando, não tem padaria. É até estranho você falar que não tem onde comprar pão. Sim. Aí você vai numa quitandinha que pega pão não sei da onde, mas aí é aquela coisa. O pão não foi feito na hora, não tá assado na Uhum, hora. Você não consegue saber, não tem momento de pão quente, porque tá terceirizando a produção até chegar nesse mercadinho. Então, ou seja, minha mãe não consegue comprar pão fresco e quentinho porque a padaria do bairro não existe mais. E eu passo lá dar uma dor, porque tem muitas lembranças afetivas. Era onde eu comprava Kinder Ovo, meu, figurinha de Pokémon, essas coisas. E não existe mais. Então, você vê que é tão forte que é o ponto que, quando sai, às vezes o negócio morre. sim, Então, qual que é o trabalho do empreendedor? Talvez o maior trabalho do empreendedor é a formação de pessoas, é a formação de líderes, total. porque ele vai contratar pessoas mais competentes que ele vai investir em Uhum, tecnologia, o negócio vai escalar, ele vai contratar consultoria, vai contratar coach. Então, ele tem alguns mecanismos de suprir várias deficiências dele. sim. Mas formação não, por quê? Eu vou terceirizar a formação, que eu sei que existe isso, tem consultorias de formação de líder, mas como? O valor é meu, Uhum. o comportamento é meu. Como que eu vou formar? Como que eu vou terceirizar alguém para formar? E- Sabe uma coisa que me desculpa cortar, eu sei que sim, você era a pergunta, mas assim, é pensar, por exemplo, um exemplo da educação dos meus filhos. Eu vou lá, eu converso, eu sim, quero manter alguns valores bem importantes centrados ali, sim. e Qual em a idade algum. deles? Eles têm Quantos anos? 12, fizeram 12 anos, Nossa, 25 12 de já, juros, gente. Nossa, eu já. conheci, tinha, tipo, era bebê. Quando eu conheci você, eu lembro, tipo, bebezinho. Sim, né? Gente, Impressionante, impressionante. 12 anos. Então, assim, a minha dedicação para que esses valores se mantenham, né, e em Sim, outra proporção a gente pode jogar isso para o empreendedor ali que sim, perdeu sim. o contato com o americano, ou então esse próprio grupo, né, eu não tenho 100% de certeza se eles vão manter esses valores nas relações deles, Ah, sim. né, mas a minha dedicação, meu empenho vai ser nessa direção, né, porque
Com certeza, do meu pai para mim, alguns se Então, tem mantiveram. uma passagem da Bíblia que fala isso, né? Ensine os caminhos, os valores, e por mais que seus filhos se desviem, Sim, eles voltarão. Meu pai é a prova disso, né? Todos os filhos desviaram. Adolescentes, todos desviaram, né? Eu fui época de balada, de rave, saí totalmente fora, e meus irmãos para outras coisas, mas você vê que todos voltaram pro eixo, sim, casaram, têm filhos, e eu acho também que é óbvio que a gente tem que fazer o melhor pelos filhos, mas até um certo ponto tem uma cobrança ali que a gente tem que fazer, e eles vão escolher o caminho deles porque a consequência é deles. sim. E pai que tenta, depois de 20 e poucos anos, se envolver na vida do Ah, filho, com quem ele casa, com quem ele trabalha, e dar conselho querendo evitar a dor do filho, quando na verdade ele tem que passar pelaquela dor para ele sim. evoluir. Eu acho que assim, meu pai muito sábio, né? Ele é um pedreiro muito sábio. Inclusive estão falando para me trazer ele aqui, mas é só piada, cara. Ele é muito zoeira. Ele sempre falou, ele falou até 18. Depois eu não vou mais dar sermão. Eu só vou lembrar de sermão. Lembra, 14 anos, lembra com 10 anos? E não tô brincando, meu pai, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu precisei de alguma coisa, não tava bem, pai, tá acontecendo isso e isso. Ele só lembrou de sermão. Lembra que eu te ensinei isso e isso? Não faça isso, não Aham. passe por isso. Então, ou seja, Mas você vê que bacana, na simplicidade dele, ele retoma sim, algo de um valor tão sim, importante ali, né? Que ele não abre mão. sim, E às vezes é isso, né? É esperar do outro, mas que parte de presença eu tô dando naquilo, sim, né? Então, o meu exercício hoje, Thiago, é realmente ter presença. Ter sim, presença nos atendimentos, ter presença aqui com você. Quando eu tô com meus filhos, tento ter presença. sim, E o que mais me incomoda é muitas vezes a gente não conseguir exercitar é, essa presença genuína. A gente está sim. dividindo com uma TV, com o Ah, sim, celular, sim, sim, com tudo aquilo que sim, nos sugestiona um sim, comportamento, às vezes até compulsivo, que nos retira sim, esse brilho, né, do sim, contato humano, da sim, coisa bonita que é. E eu acho isso muito bacana, cara. sim. Então, assim, o poder da presença para mim hoje é um grande poder que faz a gente manter foco, persistência e estar sempre alinhado com o nosso propósito, né? E totalmente contrário da ansiedade, da disfuncional. Da funcional é aquela que me ajuda a caminhar, né? Sim. Então, acho que é o que vale a pena a gente perceber e ter a manutenção nos dias de hoje, cara. Levi, te agradeço de Pô, novo, porque foram aí tantas querido. conversas, tantos cafés, tantos bate-papos e como eu sei que eu sou hoje um pedaço de cada pessoa que passou pelo meu caminho, principalmente as boas que agregaram, e então onde eu puder levar, onde eu puder registrar, gravar, a gente já tem outros vídeos gravados, né? Sim, Tem live gravado, sim, mas eu sempre vou trazer porque uma que é legal, o bate-papo sempre evolui, sempre tem coisas novas, né? E sempre pessoas novas estão chegando e conhecendo você, me conhecendo, e a gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então eu estou em um ano de conexão com pessoas, sim. de realmente levar alguns exemplos, né? Eu falo, eu não vou falar o que eu acho, eu só vou mostrar o que eu vivi, o que eu Isso. fiz. Exato. Então eu não vou, eu tô escrevendo um livro agora, né, de perfil empreendedor, e eu estou escrevendo não só sobre mim, mas vários empreendedores que eu convivi, que eu tenho contato. Então, são exemplos de pessoas bem-sucedidas que entenderam quem elas são, aonde elas têm pontos fortes, aonde elas têm pontos de melhoria, e tá tudo bem, e todo mundo tem pontos fortes de melhoria. Sim, com certeza. Então, eu te agradeço de novo, porque eu sei que você nunca negou um convite, né? Inclusive falou que ia ser pós o aniversário, então parabéns pro Levi aqui, que é um que é um jovem, né, não de comportamento, mas é um jovem de espírito, e eu sei disso, Sim. né? Maneira que você vive, se exercita, família. E acho que o segredo da vida é esse, né? É ter uma sabedoria, né? Uhum. Temos o Alex aqui, que é o nosso ancião, né? Ele tem 29, mas parece 50 e pouco, né? Mas é envelhecer com sabedoria, Uhum. mas com o espírito jovem. É o que eu acho que nos dá longevidade, né? Com certeza. É o que vai levar a gente mais longe, é o que vai fazer a gente ver os netos, talvez bisnetos, e é nisso que eu acredito. Por isso que eu quero trazer esse. Aqui o papo é reto, né? Você vê que eu falo um monte de merda que aconteceu, falo as verdades, e inclusive foi conselho do meu psicanalista, porque eu sei que a gente teve altos papos lá. E ele falava exatamente isso, fala ainda isso. Ele fala, cara, você tem que registrar isso, porque o vídeo que eu vejo o Thiago olhando pra câmera, que eu tô olhando agora, tipo, não é você. Os vídeos que eu vejo você gravando, os temas que você já gravou no passado, não é você.
Mas quando você tá batendo um papo, café, um almoço, nossa, aparece tanta coisa. Então você vê que esse podcast aqui ainda não dá, mas uma hora eu vou pôr café, eu vou pôr, eu vou pôr uma cafeteira aqui, porque eu vou tomando café. Sim, Mas assim, você vê fica mais que. descontraída. Sim, você vê que assim, é onde eu melhor me sobressaio, sabe? É onde eu consigo trazer evidências, citar histórias, ter um bate-papo franco, falar a real, sem aquela coisa de tô falando certinho pra câmera. Uhum, E hoje foi o sexto capítulo, é a prova que tá dando certo, porque quem eu trago aqui eu conheço, e as pessoas são quem elas são, sim, e eu sou também. Então o papo é reto, é quase como, aqui não tem filtro. sim. Então eu falo os palavrões mesmo, falo que tá gordo mesmo e vambora. Ei, tá Tiago, gordinho, mas casou com uma loira linda, a filha é linda, então assim, até isso vai que inspira alguém que tá aí não é? desanimado, tá aí que não consegue. Então, Quero Levi, agradecer, Tiago, o convite agradece, e quero deixar uma última mensagem. fala suas redes Posso? sociais também aí pro É, povo, @correia.levi com Y no Instagram. E eu quero deixar uma última mensagem, pode mas antes deixar. de agradecer muito, parabéns pelo projeto Longevidade, que ajude muitos empresários, empreendedores, né, a ter esse olhar empreendedor, que é o cara que consegue identificar Sim, oportunidade na diversidade, né, e não a gente querendo romantizar os desafios, mas sim, que sempre é uma oportunidade. E eu acho que a gente está numa era de muita autocobrança e de repente a gente se coloca num drive de falta de percepção sim. própria, né? Então tem uma frase que eu gosto de repetir, que foi uma frase de autoria de um pensamento meu, que é assim, ó, seja gentil com seus tropeços e apaixone-se pelo seu desenvolvimento. Sim. Com o tempo, você vai se tornar especialista na arte de seguir em frente. Já deu corte, olha lá. Já deu corte, Alex. Isso aí já Obrigado, vira Thiago. corte. Valeu, gente. Até o Obrigadão. próximo.